Gente, que semana intensa, né? Literalmente vocês têm dormido comigo e acordado comigo. E eu acho isso um privilégio muito grande, poder estar tão presente assim na vida de algumas pessoas. Claro que nós estamos aí numa semana especial, uma semana cheia de novidades, né? Que a gente tá trazendo vários assuntos aqui pra gente conversar, pra gente debater, pra gente interagir, pra gente pensar na nossa prática enquanto professor, pensando em melhorar cada vez mais. Não só porque eu quero ser alguém melhor, mas também porque eu penso no meu aluno, né? No meu aluno que merece o meu melhor. Bom dia, Patrícia! Bom dia, Adriana! E todo mundo que tá entrando por aqui. Muito obrigada porque você tá aqui comigo em mais uma manhã. A nossa semana já está quase no fim. Hoje nós estamos na nossa 7ª live, isso? 2 segundas, 2 terças, 2 quartas, 7ª live. Teremos mais uma live hoje à noite e mais uma amanhã de manhã. Então você que está acompanhando tudo que a gente tem feito aqui no canal, ainda temos mais 2, tirando a de hoje, né? Tirando essa aqui agora, temos ainda mais 2. A Jaque já colocou aqui pra gente o site da RSA Música. Por quê? Por que eu boto o site aqui? Porque na semana que vem vai acontecer a Jornada da Musicalização Infantil. A jornada é um evento 100% online, 100% gratuito, onde a gente vai mergulhar dentro da sala de aula, mergulhar dentro da musicalização e você vai ter, você vai aprender diversas atividades, diversas coisas que você pode fazer com música para inserir a música no seu planejamento dentro de sala de aula. Então, se você gosta de música, se você é professora, não tem desculpa para você. Você precisa se inscrever na jornada da musicalização, tá bom? Então, o meu convite para você é entrar aqui no nosso site, bem facinho, né? O nome do nosso canal aí, .com.br. Entra no nosso site e se inscreve hoje mesmo para você não ficar de fora, tá bom? Não só você que está assistindo agora, ao vivo aqui com a gente, essa live, mas também todo mundo que acaba assistindo depois, né? A gente sabe que tem um grande número de pessoas que não conseguem assistir na hora e não tem problema nenhum com isso. A gente valoriza todo mundo aqui no canal, todo mundo é bem-vindo. Então inscreva-se na jornada. Agora, eu sempre tenho que falar porque muita gente tem dúvidas sobre isso. Gente, quando você se inscreve, isso não é só comigo não, tá? É com diversos eventos online. Quando você se inscreve, é comum às vezes você escrever seu e-mail errado, ter algum errinho de digitação. Por isso, quando você se inscreve, automaticamente é enviado um e-mail para você. E você precisa abrir o seu e-mail e procurar um e-mail nosso, o e-mail da RSA Música. Então você se inscreveu, corre no seu e-mail e confere se você recebeu algum e-mail nosso da RSA Música. Ah, eu não recebi nada, Samira. Procura, porque às vezes não vai para a caixa de entrada, às vezes vai para a lixeira, às vezes vai para o spam. Então, eu gosto de procurar sempre na barrinha de procura, onde tem aquela lupa pequenininha, eu digito ali, RSA, e se algum dia eu recebi qualquer e-mail da RSA, vai aparecer ali. E daí você vai ver se você recebeu um e-mail para confirmar a presença na jornada. Se você recebeu esse e-mail, abre ele e clica lá em confirmar. Esse é o nosso canal de comunicação, você só recebe as aulas da jornada por e-mail, porque elas não são abertas como uma live, que pode entrar qualquer um, não. Lá é só o público que quer mesmo, que gosta mesmo, que está disposto mesmo a aprender, tá bom? Esse é o nosso recadinho da jornada, esse recadinho das lives. Hoje à noite nós temos um encontro 7/7 para falar sobre rimas e parlendas e música, tá? Musicalização com rimas e parlendas. Eu farei essa live sozinha, então é bem com conteúdos e com brincadeiras e tudo mais. Então você pode assistir em qualquer um dos canais, tá? Aqui no Instagram, no Facebook e também no YouTube, onde você preferir aí para assistir a live de hoje à noite. E amanhã de manhã, nossa última live da semana, receberemos uma convidada que vai conversar com a gente sobre consciência fonológica e a musicalização, processo de alfabetização aí dos nossos pequeninos, os nossos pequeninos. E hoje, como vocês já sabem, receberemos uma convidada direto da Inglaterra. Sim, a Rosângela, já vou chamar ela por aqui. A Rosângela, nós temos uma história muito legal juntas.
juntas, nós nos formamos juntas, nos conhecemos já há muitos anos. Ela não é daqui de Caxias do Sul, que é a minha cidade, e nós nos encontramos, na verdade, lá em São Paulo, onde eu fiz faculdade de música. Mas eu vou chamar ela e eu vou deixar ela contar também, né, gente? Porque vocês estão acostumadas a me ouvir falar. Então é legal a gente ver aí. Pronto, tô te chamando, Rô. Ela, pra mim, ela é a Rô, né, gente? Agora todo mundo vai chamar ela de Rô também. Foi uma das minhas colegas de quarto. Ai, que linda, moramos juntas, estudamos Bom juntas. dia, Bom Sami. dia! Seja bem-vinda! Ah, que delícia te ter aqui, Rô. Nem acredito, me deu vontade até de chorar. Até parece. Porque eu e a Rô, gente, a gente é como irmãs, assim, apesar da distância, né, e do tempo e das rugas, E dos mas cabelos brancos. os meus estão escondidos aqui, tu assumiu os teus, né? Eu escondi os meus. Mas nós vivemos uma fase da nossa vida muito importante, né? A fase da faculdade, que muitas coisas aí acontecem, e por isso dá aquela vontadezinha de chorar de saudade, né? De saudade. É Bom, verdade. eu te conheço, o povo aqui não te conhece, te apresenta aí, fala um pouquinho dessa nossa história. Tá bom. Bom, muito bom dia para todos que estão aqui nos assistindo. Eu conheço a Samira desde 2000, né, Sami? Nós nos encontramos e, como ela disse, a gente se uniu de uma forma assim tão grande. Fizemos a faculdade juntas, fomos companheiras dos estágios, de ideias, de trabalhos, né? De sonhos, por que não, né? E inclusive moramos, né, Sami, no mesmo quarto por 3 anos. Então, de verdade, nós somos assim irmãs, irmãs que a vida encaminhou, né? Que a vida ligou. A Sami foi madrinha do meu casamento, né? Não, madrinha não, acho que a Thalita foi minha madrinha. A Sami Enfim, eu estava lá. estava envolvida, então, graças a Deus, como ela disse, né? A gente, mesmo à distância, ainda mantemos. E é incrível, porque às vezes a gente passa anos sem se falar, né? Mas quando voltamos a conversar, parece que não teve essa pausa, parece que tá tudo certo, continua de onde parou, É não é? verdade. Bom, então tu formou em música em São Paulo, junto comigo, né? Em 2002 nós nos formamos em música. E depois, o que que tu fez aí da tua vida? Conta onde tu tá agora, o que mais tu estudou, quais são as tuas formações e o que tu trabalhou. Tá bom. Então, formada em música na faculdade, depois eu fiz uma especialização em gestão escolar, supervisão e orientação, e por fim, eu já fazendo esse curso de pós-graduação, já estava trabalhando em escola com musicalização infantil, né, no ensino fundamental, pré-escola, né? E trabalhei aí por mais de 10 anos nas escolas no sul do Brasil. Um sonho, assim, de paixão. Sempre gostei muito de criança, gostei muito de música. Então, para mim, estava tudo interligado. Sempre era maravilhoso, sabe? Tanto as aulas de musicalização, coral e musicalização para bebês também. Vários anos eu trabalhei com musicalização para bebês. E esse assunto, assim, de criança e desenvolvimento de criança sempre me chamou muito a atenção. Muito, eu sempre fui muito, muito ligada nisso, né? Depois de trabalhar no Brasil com música nas escolas, nós mudamos para a Inglaterra daí, e aqui não tenho feito sim alguns cursos, mas todos relacionados à educação da criança, né? De forma geral, assim, mais abrangente. Trabalho também em escola aqui, onde eu posso desenvolver música e arte. Então, praticamente a vida toda trabalhando com isso. A vida toda. E o legal é que tu tem bem essa experiência da musicalização. E como tu fizeste uma pós em gestão educacional, também tem toda essa experiência da educação,
que não é só a exato, prática, mas também de estudo, também teórico, né? Então, tu consegue unir as duas coisas numa realidade diferente, claro, porque na Inglaterra a gente sabe que funciona de forma diferente aqui no Brasil, mas tu tem muita experiência aqui nas escolas do Brasil, né, Rô? Bom, vamos falar um exato. pouquinho das emoções, né? Que é o nosso tema de hoje. Ontem a gente fez uma live sobre as emoções e hoje a gente vai dar um enfoque, claro, mais voltado à música, já que a Rô é um pouco mais especialista do que a Aline, né? Do que conversou ontem com a gente. Ela é mais formada em yoga, linha de teatro, e a Rô não, é na linha da música mesmo, né, Rô? Agora, fala Sim. pra gente, por que a gente precisa desenvolver a inteligência emocional das nossas crianças? Por que isso é importante? Olha, isso é uma pergunta assim muito interessante, porque quando a gente fala em inteligência emocional da criança, eu gosto de falar nisso, por quê? Porque é a partir da infância, né, que nós, seres humanos, todas as impressões que a gente tem na infância perdura por muito tempo e a gente carrega praticamente pela vida toda, né? Então, tudo que a gente sente, vivencia, é muito, muito importante. E hoje em dia, a gente vê muito estímulo para a criança na parte física, né, na parte intelectual, mas voltado à parte emocional, a gente não encontra, né? Por exemplo, crianças fazem muitas aulas extracurriculares, né? Além da escola, vai para natação, vai para inglês, vai, enfim, são muitas opções. Mas para inteligência emocional, para ela poder desenvolver aquilo, a gente não encontra. É muito, muito difícil você encontrar algo, alguma atividade que vai trabalhar a inteligência emocional na criança. Então, por que que isso é importante? Uma criança que não tem a inteligência emocional, né, que vai se desenvolvendo a partir da infância, acaba se tornando um adulto, e é o que a gente muito encontra, né, por aí, que tem um nível baixíssimo de inteligência emocional. Não consegue, alguns sinais, né, não consegue se empatizar com outras pessoas, a tristeza, a alegria dos outros não afetam ele, ele acaba se tornando indiferente, muitas vezes não consegue aceitar a ajuda de outros, sabe? Não estabelece relacionamentos próximos e de amor, de amizade. E a lista vai, né? São muitos os problemas que acarretam aí de um nível baixo de inteligência emocional. E isso tudo vem da infância, vem muito da infância, e muitas vezes a gente não para pensar isso, a gente acaba não percebendo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Quando um casal está planejando a família, né, está planejando ter filhos, é muito nítido na nossa cultura, especialmente, a gente vê o casal falando o que que vai fazer, né? Vamos preparar o quarto do bebê, vamos preparar um enxoval, e a gente quer fazer o melhor que a gente pode. E a gente se preocupa muito com isso, né? Com a parte física, né? Vamos comprar o carrinho, a cadeirinha, tudo que o bebê vai precisar. O que mais? Vamos preparar o chá de fralda, sabe? É aquela preocupação extrema com o físico, com o que é exterior, sabe? Mas pouco a gente encontra uma pessoa consciente de que a vida com o bebê vai ser diferente, sabe? Que ela precisa estar preparada emocionalmente para aquele momento. Então, isso, o que que acontece? Isso acarreta que quando o bebê chega, a gente está ali naquela dinâmica, né? Naquele trem assim desenfreado, e a gente acha que o bebê chegou, mas tudo bem, o bebê só chegou, a gente vai continuar, e a gente vai continuar fazendo tudo que sempre fez. O bebê que se adapte à nossa rotina, né? É mais ou menos assim que a gente pensa. Só que na verdade não é assim. O bebê, ele vem num modo totalmente diferente do nosso. É um modo interno.
É como se fosse pura emoção ali, sabe? Ele depende muito desse modo interno que nós estamos tão longe, nós estamos tão distantes. E aí acontece que o bebê chora, né? Óbvio, ele só vai chorar porque não tem maturidade, é assim que ele se expressa, né? E às vezes a mãe tá ali tão no modo externo, tão na velocidade do dia a dia, que aí ela começa a ficar agoniada. Porque já trocou a fralda, já deu banho, já mamou, sabe, já dormiu, mas o bebê chora, não para de chorar, e às vezes né, leva meses naquela função toda. E daí a gente ouve, né, às vezes da nossa mãe, às vezes do tio, às vezes de alguém que veio antes de nós, falar, isso é manha, para com isso. Deixa, ó, coloca no berço, deixa chorar, que ele vai aprender. Só que, na verdade, do ponto de vista do bebê, o que que ele está precisando, o que que ele está querendo? Ele quer sabe, aconchego, esse conforto que ele tem do corpo da mãe, sabe? Especialmente, não estou falando que, né, pode ser o pai, pode ser qualquer outra pessoa, membro da família, mas especialmente da mãe, ele precisa disso. E a gente não pode ignorar essa necessidade emocional que todo bebê tem. E que nós, seres humanos, fomos bebês uma vez, sabe? A gente não pode ignorar. Mas infelizmente ignoramos, e a nossa cultura tem feito isso. E nós somos frutos de uma cultura assim. É por isso que é tão difícil hoje em dia a gente ouvir uma criança, sabe? Tentar se conectar emocionalmente com ela. É por isso que é tão difícil. E muitas vezes a gente quer, sabe? Isso é manha, você não vai fazer assim. Olha, gente, não é fácil. Eu falo porque eu sou mãe, tenho duas crianças, uma menina de 11, um menino de 9, e cada um, né, tem as suas peculiaridades, tem o seu temperamento, que todos temos, graças a Deus, diferente uns dos outros, mas nós somos tendenciados a levar, a continuar passando aquilo que a gente recebeu. Só que a gente está calando. Nós não estamos dando voz para o sentimento e as emoções, que são coisas. Entrou no vídeo aqui, já falou, ai, dá vontade de chorar. E eu já falei assim, olha aí a emoção está presente, sabe? Não tem como a gente se E às vezes a gente está triste, a criança está triste, mas a gente fala, imagina, isso não é motivo para tristeza. Ou às vezes ela está com muita raiva, quer explodir, e a gente fala, né? Para com isso, você se controla. Mas a gente não conversa sobre isso, não ensina, sabe? Não dedica tempo ali. Então, é um assunto que eu acho que exige muita reflexão, sabe? De nós adultos, primeiramente, até a convidada de ontem da sua live, eu assisti também, eu achei muito interessante que ela falou que primeiro é o autoconhecimento, né? A gente, apesar de ser fruto dessa cultura, não quer dizer que nascemos assim, vamos morrer assim, na verdade. Nós precisamos nos autoconhecer, tomar tempo para refletir sobre isso e para encontrar os meios, né, os caminhos para que ocorra uma mudança, a fim de que, especialmente nós como educadores, possamos ajudar as crianças que estão em desenvolvimento, dar para elas uma nova chance, sabe? Uma chance. Às vezes a criança vem nesse quadro que eu coloquei do bebê, né? De uma família assim que não quer ouvir e tal. Mas isso ainda é um quadro, vamos dizer, suave, né? Eu não estou indo ao extremo ali onde há realmente negligência, sabe? Abuso, enfim. Estou fazendo um quadro ali suave, né? Mas é uma questão que merece a nossa atenção, merece, sabe, a nossa reflexão
e arregaçar as mangas, né, para tentar mudar essa questão. Eu achei Então, o legal bebê... que tu falou que a gente quer que a criança reaja como a gente, né? Que ela entre no mundo, no nosso mundo, e não a gente no mundo dela. E eu acho que até, como tu citaste ali a questão da gravidez, que todas as profs, todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, que já são mães, sabem Uhum, porque já passaram por isso, porque é uma bagunça emocional muito grande dentro de nós durante 9 meses, muito, e logo depois que nasce, a gente fica enlouquecida também, justamente exato, porque a nossa vida precisa mudar o ritmo. Então, não é a criança que se adapta a exatamente. nós, e sim nós que precisamos nos adaptar às crianças. Só que quando essa criança vem para a escola, às vezes com 2 aninhos, 3 aninhos, a gente está lá enlouquecida com a nossa vida e querendo que a criança entre no nosso ritmo, né? Afinal de contas, é o ritmo da vida. Só que a gente para de olhar para a criança, né? Que deveria É, ser o foco do nosso planejamento, o foco do que a total. gente faz na escola, olhar para a criança e não para tudo que eu tenho que Exato. fazer. Tem que fazer isso, 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 tem que dar conta disso, dar conta do calendário escolar, desse ou daquele conteúdo e esquece de olhar para a criança. Daí é fácil colocar pedrinha em cima de alguns sentimentos, né? Ah, não se sinta Muito, assim, você não muito deve fazer fácil. isso. E sabe, Sami, essa questão também que você falou, né, de 2 aninhos, assim, 3 aninhos, a gente já bota na escolinha e já quer voltar à nossa vida, né, de repente como era, só que é interessante, né, quando a gente ignora ou não dá, ou negligencia, não dá devida atenção às emoções da criança, enfim, isso vai gerando algumas patologias, né, isso vai se manifestando de forma física, porque nós somos emoção também. Nós somos um complexo, né? A negligência das emoções vai gerando problemas físicos. E às vezes o bebê, a criança ainda pequena, tem ali uma doença, sabe, repetitiva, que não sabe de onde vem, por que que veio. E às vezes está muito mais relacionada com a questão emocional do que com o físico em si mesmo, sabe? E o bebê, por exemplo, às vezes não dorme, até a criança, né, até uns 3, 4 anos, não consegue dormir a noite toda, e aí a mãe já está cansada e fala: Meu pai, já é um ano que não dorme, já 2 anos, e entra num desespero total. Só que, peraí, o que que é um ano comparado a uma vida inteira, né? E dentro desse um ano, quanto que esse bebê já precisou desenvolver, né? Quão dura que já foi no sentido de desenvolvimento, né? De descoberta de mundo, de crescimento físico mesmo. Então, um ano não é nada. Às vezes a gente se agonia, se apavora, 2 anos, 3 anos e não dorme, né? Mas a gente tem que colocar o pé no freio e se acalmar, e se acalmar. Agora, Rô, tu falou a questão do bebê, que às vezes o que ele quer é só aquele colinho, né? Aquele aconchego. E a gente vê Uhum. isso bem positivo, bem presente nas crianças menores. Mas e as crianças maiores, né? Que já não se expressam dessa forma, já não querem esse contato. Como a gente ajuda ela aí com as emoções dela? É, muito bem. Antes de mais nada, assim, você falou do bebê, né, de sentar no colinho e tal. Eu vivenciei muito isso nas minhas aulas de musicalização com bebês e com os meus próprios filhos, né? É tão gostoso, assim, nas aulas, lembrando especificamente das aulas, ver as mães ali com os bebês, sabe? Aquele momento que separado, sabe? Para estar com o bebê trabalhando numa atividade, você está ali conectado emocionalmente. E você não vê bebê chorando, assim, dificilmente eu tinha bebê chorando nas aulas, sabe? Porque era um momento de alimentar, assim, era lindo de ver. Mas e as crianças maiores, como você perguntou? Eu acho que é importante a gente entender que uma criança emocionalmente saudável não é aquela que não chora, sabe? Que não se frustra, que não se irrita. Não, não é isso, porque isso faz parte, né? O choro, a frustração.
mas é aquela criança que se aprimora, sabe? Vai desenvolvendo essa compreensão sobre as próprias emoções, né? A gente está falando de criança, mas quantos adultos, né? Às vezes a gente fala, o adulto, ele é emocionalmente saudável, mas às vezes acha que porque a pessoa não fica com raiva, né? Ou nunca está com depressão, ou coisa assim, ele está sempre num estado de equilíbrio. Mas não é assim, a nossa vida não é assim. Nós temos altos e baixos, né? E isso faz parte. Agora, como que eu controlo isso, sabe? Que eu estou desenvolvendo essa compreensão das minhas próprias emoções, que é esse equilíbrio, né? Que é esse desenvolvimento. Então, para essa criança que já está em idade pré-escolar, ela começa a se familiarizar com os nomes das emoções, né? Ela aprende a identificar em outras pessoas, ela encontra jeitos de vencer as emoções de raiva, de agressividade. Às vezes ela não encontra sozinha, mas ela precisa de ajuda. A gente precisa mostrar, né? Então, a principal coisa na idade dessa criança ela vivenciar o maior número de emoções possíveis. Então, a gente precisa incentivar nisso, sabe? Trabalhar com esse foco, dando esse apoio, assim, tanto os pais quanto os adultos que estão ali interligados, né, com o desenvolvimento dela. Desculpa. Então, é isso. Os psicólogos, eles dizem que quando a criança interioriza emoções fortes na idade da pré-escola, existe um risco de futuras neuroses e problemas psicológicos se manifestarem na fase adulta, né? Então, a gente precisa ter, não é porque, né, a criança está ali em idade pré-escolar, tal, que eu vou ignorar, que eu vou você está triste, mas não fica triste não. Ou então, você está triste por tal coisa. Vou te dar um docinho, um brinquedo, alguma coisa para distrair. Isso é, de certa forma, ignorar. É você não dar atenção, sabe? Então, o nosso papel é conversar, chegar com a criança. Você está se sentindo triste? Poxa, eu sei o que é isso, eu também me sinto triste algumas vezes. E começar a colocar nomes, né, as palavras mesmo, para os sentimentos. O que você está sentindo é tristeza. Se a criança está muito brava, agitada, querendo jogar as coisas e quebrar, né? Olha, você está se sentindo agitado, ou você está nervoso, você está sentindo raiva. Às vezes eu me sinto assim também, sabe? Você se colocar no lugar dela e dar esse acolhimento mesmo, sabe? Para ela não se sentir um extraterrestre, sabe? Eu sou como você é como eu, e estamos juntos, tá tudo bem, tá tudo certo, vamos tentar trabalhar com isso, né? Então, o passo importante é reconhecer o sentimento, nomear eles, né? Exatamente, Auxiliar essa criança a diluir esse sentimento e não esconder ele, né? Não colocar uma pedrinha em cima, não se sinta assim. E sim, exato. isso é real, isso acontece. Todo mundo tem um momento de raiva, todo mundo tem um momento de medo, de alegria, né? De euforia, porque às vezes a gente acha que só a raiva, o medo, essas coisas que são ruins, né? Mas tem sentimentos que aparentemente são positivos, mas que deixam as crianças muito agitadas dentro da sala de aula também, que a gente também precisa conter e não escondendo o que ela está sentindo, e sim trabalhando, ajudando ela a diluir tudo isso, né? Agora, Rô, vamos tocar na musicalização. Vamos trazer o peixe para o nosso lado, né? Que é o lado que a gente domina. Como que a música, que a musicalização pode ajudar em todo esse processo? Desde o bebezinho até crianças maiores. O que eu, professora, posso fazer com música em sala de aula que vai auxiliar a criança a diluir esse sentimento, a entender o que é a raiva, a entender que todo mundo sente a raiva, o medo e assim por diante. Uhum. Bem,
aí entra uma parte muito, muito gostosa, né? Porque é onde a gente pode colocar a mão na massa, né? E falar e se planejar, procurar material, informação, onde a gente vai conseguir trabalhar isso com a criança. Eu preparando isso aqui, eu até pensei assim, né? Falei, pode ser que tenha alguém, alguma professora que fala, ai, pelo amor de tudo, mas vai me dizer que eu agora sou responsável por isso também, o desenvolvimento emocional da criança. Já tenho tanto para me preocupar, né? Mas assim, não precisa ser algo tão, vou dizer, você vai parar tudo, você vai só, né, se especializar nesse assunto para trabalhar com a criança. Não, não, não é assim que, dessa forma. Mas é você introduzir o trabalho da inteligência emocional, do desenvolvimento emocional dentro da sua prática, né, pedagógica. Assim, por exemplo, você está contando uma história, né? Estou ali contando uma história para criança, tal. Deixa eu dar um enfoquezinho nas emoções. Então, para a criança menor, né? Como eu já disse, você está ali nomeando o sentimento, você está explicando, né? Como é que é. Mas já para a criança maior, né? Maiorzinha ali, que já entre os 7 e 10 anos, você está trabalhando adjetivos, né? Um exemplo aí na tua aula, de ou na história mesmo, né? E então os olhinhos do personagem ali brilhou, os lábios se abriram. Então, ali a descrição está te levando a encontrar um sentimento, né? Que aquele personagem está vivendo. Então, você pode, ao invés de já nomear o sentimento, fazer uso dessas descrições, né? Na aula aí de português, por exemplo, ou do livro, e pedir para a criança dizer, perguntar para a criança qual o sentimento, que emoção que você acha que o personagem está vivendo nesse momento, sabe? É, outra ideia também é usar, por exemplo, os emojis, né? Que hoje em dia é tão comum nas WhatsApp, enfim, mas a gente usar isso na sala de aula, né? Eu fiz aqui algum para mostrar para vocês, não sei se dá para ver. Então, são as carinhas ali, você coloca né, as diferentes emoções. E isso aqui vai ajudar a criança a se identificar com como que ela está se sentindo. Você pode ter um cartaz, como eu estou me sentindo hoje, né? De repente, para a criança menor, usar um número menor também de emoções, para não causar confusão. Mas aí para a criança maior, já pode usar mais, né? Então aqui tem o bravo, tem o feliz, tem o cansado, tem o confuso, né? Tem o que está sentindo medo, o outro que está se sentindo sozinho, triste, né? E aí você vai, eu estou me sentindo enjoado, preocupado, muito animado, estou sentindo amado, estou tímido. E através disso, você vai trazendo da criança, sabe? Agora, sim, é importante lembrar que não, eles não precisam trazer a mesma resposta, todos. Porque nós somos indivíduos, né? Pessoas únicas, e às vezes um estímulo, eu reajo diferente de você ao mesmo estímulo, sabe? Então, por exemplo, vamos pensar uma música, né? Eu vou colocar uma música na sala de aula, vou pedir para os meus alunos fazerem um desenho, né? Para tudo, fecha os olhos, ouve a música. Então, eu vou fazer um desenho, né? Tentando colocar para fora as emoções que aquela música me traz. Você vai ter desenhos diferentes. Vai ter desenhos lá de natureza, tudo calmo, mas como você pode ter outros desenhos. Mas por quê? Porque são as emoções, a gente coloca para fora aquilo que está aqui dentro, né?
Então, como professor, é importante a gente não fazer esse julgamento, sabe? Ah, eu coloquei uma música que era para ser feliz e você fez alguém triste, sabe? Não, tá tudo certo, tá tudo bem. Temos que acolher. Se a criança se sentiu daquela forma, tudo bem, não tem problema nenhum, né? E essa questão das carinhas também é uma forma de, por exemplo, você está contando a história, né? Para criancinha menor, daí, e aí você pergunta, como que você acha que, que a criança da história, né, ou o personagem da história se sentiu? Mostre aqui o quadro das carinhas, mostra como que ele se sentiu nesse momento, né? Então, a criança vai começando a se identificar e a conhecer as emoções, né? E quando ela estiver vivendo isso, ela vai lembrar disso e vai falar, ah, eu também sinto, né? Eu sei como é que é. Então, Rô, assim, eu vou te aham, interromper um pouquinho. Sabe que eu já fiz uma atividade com os emojis? Aqui na minha escola de música, né, tem aula de musicalização, mas é individual. E eu atendo um menininho, Joaquim, que ele começou comigo, ele tinha uns 2 aninhos. Hoje ele já está com 5 anos. Mas isso foi o ano passado. Ele devia estar com 4 para 5 anos. E eu tenho 3 emojis assim no palito de churrasco, só uhum, a alegria, a indiferença e a tristeza. Então, como uhum, tu disseste, né? Crianças menores, a gente trabalha menos sentimentos. E eu tinha sim, feito esses 3 emojis e eu coloquei algumas canções para ele ouvir e ele tinha que pegar o palitinho, o emoji referente a como ele estava se sentindo com aquela música, né? E me sim. chamou muita atenção. Eu não me lembro das respostas dele, porque, enfim, né, foram respostas dele na hora. Mas teve uma resposta que não teve como eu não lembrar. Eu coloquei uma música folclórica da Galinha Pintadinha, normal aí que a gente escuta direto, e ele foi lá e pegou da tristeza. E deu, nossa, Joaquim, mas por que, né? A tristeza? Porque é de bebê. Assim, ele ficou muito bravo, assim, fechou a cara e disse, não, porque essa música é de bebê. Tipo, ele tava triste, porque aquela música era de bebê e eu tinha botado para ele ouvir. Ele não queria. E ele Olha já que tem interessante. 4 anos, 5 anos. Imagina que eu quero uma música de bebê, né? Claro que aquilo foi um sentimento momentâneo, mas ele está vivendo uma fase de De transformação, a gente sabe, transição, de transição, que já é um pouco mais exato. independente, né? Já não é tão dependente Uhum, de pai e mãe, já tem uhum. voz ativa, né? Eu gosto disso, eu quero isso, que a gente sabe que até 3 anos eles são muito mais suscetíveis a fazer a nossa vontade, né? Então ele já está Exato. querendo fazer a vontade dele. Então, assim, nossa, me chamou muito, muito, muito atenção. E quando você está dando os exemplos dos emojis, eu lembrei, por isso eu tive que te atrapalhar um pouquinho. Não, perfeito, mas olha aí, uma experiência, né, muito prática sua, assim, que mostra que às vezes eles vão responder de uma forma diferente àquela que a gente está esperando. E tá tudo bem, porque, como você disse, é uma fase que ele está vivendo, um momento, e a emoção dele naquele momento foi essa. Tá tudo certo. Então, não é um momento para a gente ficar é, criticando, julgando, sabe? Não. É para incentivar, é para trazer para fora, para que eles possam colocar para fora, né? E a música é maravilhoso, porque a criança e música, eles amam música, tudo que a gente faz com música, né? Eles se envolvem. Então, existem músicas até que você pode colocar, assim, bem específico, sabe? Por exemplo, a Sonata ao Luar, né? De Beethoven. É uma música super triste, assim, calma. Não sei, alguns podem achar que não é triste, né? Eu acho triste, mas alguns podem achar que não. Só que assim, você coloca aquela música, aquilo vai, né? Vai, se a tua sala tá muito agitada, só tem que ter cuidado para não deixar daí todo mundo muito down, né? Muito para baixo. E outras músicas clássicas também que você coloca, e aí você vai trabalhando dessa forma, eles vão mostrando. Agora, é importante também dizer para a criança e trabalhar isso assim
como arte, né, de forma geral, não só a música, mas explicar que as emoções, elas mexem até com o nosso corpo, né? E dependendo da emoção que a gente está sentindo, o nosso corpo também mostra. Então, por exemplo, uma ideia assim que eu tive, né? Você faz na sala cantos das emoções, por exemplo, dentro da sala de aula. Então, ali é o canto da raiva. Só que no canto da raiva, você não pode deixar um canto limpo, porque vai sair parede riscada, vai sair. É o canto da raiva. E tem criança que vai estar com raiva por mil razões na escola, né? Então, se você faz um cantinho da raiva ali, você tem que deixar de fácil acesso ali objetos que a criança possa dar soco, né? Esmurrar, uma almofada, coisa, um exemplo. Por quê? Porque às vezes você não pode mandar a criança para fora, ou para correr, ou para o parque. A raiva, não é que a raiva é ruim. A raiva não é um sentimento ruim, né? Assim como a tristeza não é um sentimento ruim. Ele tem o seu lugar e é importante também. Só que a gente precisa saber fazer com que a criança manifeste isso de uma forma que não vai prejudicar nenhuma outra pessoa, né? Que ela consiga controlar isso de uma forma tranquila. Então, é errado eu esmurrar um travesseiro na hora que eu tô com raiva? Estou fazendo mal a alguém? Não estou fazendo mal a ninguém, né? É um cantinho destinado a isso, para eu extravasar aquela energia que está dentro de mim, que está me enlouquecendo, né? Outra ideia é você fazer bolinhas de papel, né? Colocar um cesto, alguma coisa que a criança possa arremessar, lançar essas bolinhas. É uma forma dela colocar para fora um pouco dessa energia que está fazendo mal para ela, sabe? Então, essa é uma ideia. Tem o cantinho da raiva, coloca ali o cantinho da tristeza, é alguém que está triste, aí você coloca alguma coisa que vai ajudar aquela criança a transitar, sabe? Da tristeza para uma emoção onde ela vai se sentir melhor, sabe? Então, eu vou colocar livros, eu posso colocar um lápis de cor para ela pintar, sabe? Coisas desse tipo, assim. Eu Ai, que acho que é legal, Rô. Tem uma pergunta aqui que uma prof mandou na caixinha, eu vou ler aqui para a gente. Opa, aqui. Bom dia, por gentileza. Vocês se expressam como sentimento e emoção podem explicar? Obrigado. Eu Vocês se acho que expressam. tu tá lendo aí também a pergunta? Tô vendo. Tá. O Como que eu sentimento. entendi tipo, a gente fala para a criança como sentimento ou como emoção? Eu entendi isso. Por gentileza, Vocês se vocês se expressam. expressam como sentimento e emoção. Não sei, o que tu entendeu aí? Eu também, eu fiquei meio confusa com a pergunta, mas Manda de é, novo aqui o que você quer dizer, tá? A gente vai respondendo aqui o que a gente acha, é, mas manda de novo certinho o que você quis dizer que a gente não entendeu. eu acho que de certa forma as duas coisas estão ligadas, né? Elas podem ter sim alguma diferença, mas elas são muito ligadas, porque as emoções, o que eu sinto, está relacionado à emoção que eu estou sentindo, né? Ao De certa sentimento. forma, ao sentimento. A emoção, ela está relacionada. É, eu também me parece duas coisas muito próximas e, na verdade, que na sala de aula com as crianças, a gente acaba falando mais emoções. Emoções, Emoções, verdade. né? Então, é o amor, é a alegria, é a tristeza, é a raiva. Isso são emoções, né? Ou são sentimentos, também não sei. Acho que é a mesma coisa, né? Vamos ver o que a prof quis dizer, se ela tem aí. Opa, mandou. Vamos ver. Pode diferenciar as duas. Sentimentos e emoções são diferentes. É isso que ela quis dizer aqui, ó. Para a gente diferenciar as duas coisas, o que é emoção e o que é sentimento.
Eu não tenho muito o que opinar sobre isso, Rô. Para mim, assim, são duas coisas bem semelhantes. E eu Uhum, acabo falando muito mais emoções para as crianças, principalmente, né? Para identificar uhum. a emoção que ela está sentindo. O sentimento acho que é mais É, amplo, né? exatamente. Eu acho que o sentimento, ele seria alguma coisa mais constante, né? O sentimento. Eu me sinto feliz. Eu posso me sentir feliz, mas ao mesmo tempo estar num espírito aí com uma emoção de raiva. Eu acho que eu posso combinar essas duas coisas, né? Acho que o sentimento ele é algo mais estável, enquanto as emoções elas oscilam, né? Não Olha, sei. eu dei um Google aqui, tá? Vai lá. Nada como o Google para salvar a gente, né? E é isso que tu tá explicando, na verdade, tá? É isso É, mesmo, tá? que legal. Então, a emoção é um conjunto de respostas, conjunto, que é baseado nas nossas memórias emocionais e que surge Uhum, quando o cérebro recebe algum estímulo externo. E o sentimento, por sua vez, é uma resposta à emoção. Então, diz respeito a como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, a emoção seria o mais geral, e o sentimento, uhum. como ela se sente em relação àquela emoção. Ah, tá. É interessante, porque assim, é, às vezes a gente realmente, você tá ali, né? Vamos pegar raiva ou tristeza, e você não se sente bem com essas emoções, né, que são muito extremos, vamos dizer assim, né? Imagina uma linha, é a raiva ou a tristeza. E quando você está ou num ou no outro, você não se sente bem. Por quê? O teu corpo te mostra de alguma forma, né? O teu coração acelera, se você está com raiva, você começa a falar mais alto, você caminha diferente, né? Então, como você se sente quando você está nessa emoção da raiva ou da tristeza? Você fica para baixo, você não quer conversar, você está desanimado. Exatamente. Então é Mas isso, o e daí? sentimento é a resposta à emoção. É bem como tu disseste, né? Uma resposta, como eu me sinto em relação à raiva, como eu me sinto em relação à Uhum. tristeza. Agora, é importante que a gente tente fazer daí a mudança, porque é possível, né? É como eu disse, é possível você estar, por exemplo, ali com a emoção da raiva, mas você trabalhar de uma forma que você mude da raiva para onde você se sinta melhor. Que daí, né, é o sentimento da alegria, é o sentimento que o teu corpo está bem, os teus batimentos cardíacos estão tranquilos, você está de boa, entendeu? Aqui a tia Silvia, que mandou a pergunta, ela mandou outras perguntinhas aqui, confirmando isso que a gente está falando, que era a dúvida dela, que eu acho que ela foi dizimando a dúvida também, ó. As emoções são primárias, a raiva, a alegria, a tristeza, nojo e alguns outros fatores. Daí ela mandou mais coisa aqui, deixa eu ver. Felicidade igual alegria, ódio, raiva. Eu tenho que abrir uma por uma aqui, não consigo passar. Surpresa também é emoção. Uhum. Vamos ver. Emoções produzem alterações, Alterações ah, neurofisiológicas. alterações neurofisiológicas, isso aí. E o último que ela mandou, as emoções são corporais. Porque elas são Exato. respostas à forma Ao como estamos sentimento. nos sentindo, né? Exatamente. Super legal, obrigado a professora que mandou aí, Silvia, foi bem legal que deu para a gente, né, esclarecer isso aí, e a gente vai sempre aprendendo. é isso aí. E às vezes a gente não para pensar a diferença das duas coisas realmente, né? Nós estávamos falando aqui como algo, enfim, que acaba Sim, sendo uma coisa unificada, mas aham, que a psicologia deve explicar bem melhor que são duas coisas exato, separadas, né? Rô, estamos exato. chegando no finalzinho aqui da nossa live.
quero te deixar os minutinhos finais aí para as tuas últimas palavras aí de despedida com todo mundo. Ai, tá bom. Nossa, passou super rápido, né? Então, assim, existem diversas formas, né, que a gente pode estar trabalhando isso, as emoções, explicando isso para as crianças em sala de aula, com a música, às vezes você, né, não tem instrumento. Eu citei colocar uma música aí, né, da internet ou num CD, coisa do tipo, mas às vezes falar, eu queria alguma coisa que eles pudessem manusear, mas não tem instrumento na minha escola, o que que eu vou fazer? Pode também trabalhar, por exemplo, pegar um lápis, pegar uma régua, ou com a própria mão na mesa, sabe? E daí vamos brincar de uma vez para cada um, né? Cada um vai ter oportunidade de tentar demonstrar uma emoção pela forma com o som que ele está fazendo na mesa, ou com a forma que ele anda, né? São coisas desse tipo. As crianças adoram isso, eles adoram encenar, adoram participar. E coisa simples, né? Vou bater ali a mão na mesa. A emoção da raiva certamente vai ser um batido mais forte, alguma coisa, né? Outro pode ser mais tranquilo, mais suave. Então, assim, é possível, né? Eu diria que é possível a gente trabalhar dentro da nossa prática ali na escola, trabalhar as emoções, conversar sobre elas, sabe? Se a professora percebeu ali que a criança não tá legal, ela não sabe o que que é, né? E às vezes nem tem tempo de ir ali perguntar, mas chegar ali pertinho e falar, olha, eu vi que você está precisando de um tempinho, né? Você quer escolher algum cantinho para ir, ou da raiva, ou da tristeza? Tudo bem, você pode ficar ali naquele cantinho, ou se não, tá tudo certo, sabe? Mas dar ouvidos, assim, dar voz, né, para a criança. Porque às vezes ela não vai dizer nada para você, mas ela vai se sentir acolhida e vai falar: alguém observou, alguém notou, sabe? Então, eu acho que seria isso, assim, sabe? A gente procurar, puxa, fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Como professores, como pais, para que, de repente, a próxima geração, né, se der tempo para isso, seja emocionalmente mais saudável do que nós somos, né? Do que a nossa geração, exatamente. É. Bom, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Que horas são aí agora? Aqui agora é 12h20. Gente, ela está na hora do almoço, não acredito. Cadê os 12h20. filhos? Já almoçaram? Foi? Então, tudo para a escola. Estão na escola. Começou essa semana as aulas e, e é bom também, sabe, quando eles vão para a escola. Eles Dá ficaram uma em casa folga. aí várias semanas em função da pandemia, porque aqui está tudo fechado ainda, sabe? Nada aberto, tudo fechado, até as escolas. Então, eles ficaram várias semanas em casa, tendo aula. Uma ótima oportunidade para a gente trabalhar as emoções em família, De todo mundo, diga-se de passagem, né? de Porque nosso nível de todo tolerância cai lá mundo. embaixo, nosso estresse, a Exato, bagunça da casa triplicou nessa pandemia. Ai, Rô, muito pode obrigada, crer. viu, por ter tirado um tempinho aí na hora do almoço para conversar aqui com a Imagina. gente, para trazer um pouco desse conhecimento sobre as emoções. Eu acho que foi bem válido para todo mundo que pôde assistir agora, né? Eu costumo dizer para todo mundo que vai assistir depois, eu tenho Que certeza bom. que agregou na vida de todas as professoras aqui, que vai abrindo a nossa mente. Quanto mais a gente fala sobre, mais fácil vai ficando até Uhum. mesmo para a gente colocar em prática no dia a dia, né? Sim, Então, eu só tenho a eu te que agradecer. agradeço. Ai, Sami, eu que agradeço, viu? Obrigada mesmo a oportunidade, eu fico muito feliz. E eu acho assim que toda vez que a gente compartilha, a gente cresce, sabe? E para mim foi muito gostoso, sabe? Preparar alguma coisa para fazer para essa live e tal, sabe? Muito obrigada mesmo, de coração. Foi muito especial. Eu que te agradeço. Gente,
Um grande beijo aí para todo mundo que assistiu a gente. Fiquem com Deus, um bom dia aí de trabalho. E lembra que hoje à noite a gente tem mais um encontrinho e amanhã de manhã também. E eu espero vocês aqui no canal. Beijo! Beijo, Tchau! tchau, bye.